E se eu te dissesse que o dilúvio de Noé não foi apenas um julgamento antigo, mas o modelo exato do que está prestes a acontecer com você? Jesus não fez comparações aleatórias. Quando ele disse, como nos dias de Noé, ele estava revelando o cronograma secreto do arrebatamento. Você acha que tem tempo? Noé também achava que sim, até Deus fechar a porta. E quando essa porta se fechou, nem mesmo Noé poderia abri-la novamente. Neste vídeo, você vai descobrir 5 verdades enterradas na história de Noé, que a maioria dos cristãos nunca viu, mas que Jesus deixou como último aviso antes do fim. O relógio já começou a contar. A questão não é se você está pronto. A questão é, você ainda tem tempo para estar? Antes de continuarmos, quero fazer um convite sincero. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se agora. Não é sobre números. É sobre você não perder o próximo aviso que Deus pode ter preparado para a sua vida. Cada vídeo aqui é construído com oração, jejum e uma conexão divina profunda. Seja parte dessa jornada. Ative o sininho, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais urgente do que você imagina. Você já parou para pensar por que Jesus escolheu exatamente os dias de Noé como referência para sua volta? De todas as histórias, de todos os julgamentos, de todos os eventos dramáticos do Antigo Testamento, por que o dilúvio? Porque o dilúvio não foi apenas água caindo do céu. Foi o maior ato de separação da história humana. Foi o momento em que Deus dividiu a humanidade em 2 grupos. Os que entraram na arca e os que ficaram de fora. E essa divisão não foi feita pelos homens. Foi feita por Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, pinta um quadro tão sombrio que é quase impossível de processar. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Preste atenção nas palavras. Toda imaginação só má continuamente. Não era pecado ocasional. Não era fraqueza moral passageira, era uma corrupção completa, sistemática, ininterrupta da natureza humana. Cada pensamento, cada intenção, cada movimento do coração estava voltado para o mal. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A violência havia enchido a terra. As fronteiras morais haviam desaparecido. O próprio tecido da civilização estava se desintegrando diante dos olhos de Deus. Então Jesus aparece em Mateus 24, versículo 37, e diz algo que deveria fazer cada cristão acordar no meio da noite suando frio. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele não estava fazendo poesia. Ele não estava usando uma metáfora bonitinha para ilustrar um sermão. Ele estava dando um aviso profético direto. As mesmas condições que existiram antes do dilúvio vão existir novamente antes do meu retorno. E quando você olha para o mundo hoje, os paralelos são aterrorizantes. Violência enchendo a terra, verifique. Fronteiras morais desmoronando, verifique. Pessoas vivendo como se Deus não existisse, verifique. Nós não estamos lendo história antiga, nós estamos lendo as manchetes de amanhã. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde completamente sobre a resposta de Deus à corrupção pré-diluviana. Ele não destruiu o mundo imediatamente quando viu a maldade. Isso é crucial para entender. Deus não age por impulso. Ele não reage emocionalmente. Ele não perde o controle e destrói tudo num acesso de raiva divina. O que ele faz? Ele dá instruções e ele dá tempo. Gênesis 6, versículos 13 e 14, registram algo extraordinário. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer.
Note a sequência com atenção. Primeiro, Deus anuncia o julgamento. Ele não esconde o que vai fazer. Ele não pega Noé de surpresa. Ele diz claramente: o fim está chegando. Segundo, ele dá instruções detalhadas para a escapatória. Não são instruções vagas. São especificações precisas sobre como construir um veículo de salvação que nunca havia sido construído antes. Terceiro, ele fornece tempo suficiente para a preparação. Este é o caráter de Deus. 2 Pedro 3, versículo 9 nos lembra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas aqui está onde a imagem profética se torna absolutamente cristalina, e este detalhe vai explodir sua mente. A palavra hebraica usada para a arca de Noé é tebá. É uma palavra tão rara, tão específica, que ela aparece em apenas um outro lugar em todo o Antigo Testamento. Onde você acha que é? Êxodo 2, versículo 3, descrevendo o cesto à prova d'água que carregou o bebê Moisés para a segurança. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. 2 tebás, 2 resgates milagrosos. 2 vasos de salvação carregando os justos através de águas de julgamento. Isso não é coincidência. Isso é design divino. Tanto Noé quanto Moisés foram salvos como infantes de suas respectivas eras. Ambos foram preservados através de água, que significava morte para outros. Ambos foram escolhidos para conduzir o povo de Deus para a segurança. Mas há uma camada ainda mais profunda aqui que a maioria das pessoas nunca vê. Tanto o cesto de Moisés quanto a arca de Noé foram cobertos com betume para torná-los à prova d'água. Ambos eram vasos selados que podiam sobreviver ao que destruiria tudo ao seu redor. E aqui está o ponto profético final. Tanto o cesto de Moisés quanto a arca de Noé são figuras do Antigo Testamento de Jesus Cristo, o vaso definitivo de salvação que nos carrega em segurança através das águas da ira de Deus. O padrão está sendo estabelecido desde o início das Escrituras. Quando o julgamento vem, Deus sempre provê um caminho de escape para os justos, sempre. Mas note algo mais crucial sobre o tempo. No caso de Noé, Deus não esperou até o último minuto para dar o aviso. Gênesis 6, versículo 3, sugere que Deus deu à humanidade 120 anos para se arrepender enquanto Noé estava construindo a arca. 120 anos de aviso, 120 anos de oportunidade, 120 anos de graça. Durante todo esse tempo, Noé estava construindo a arca. E de acordo com 2 Pedro 2, versículo 5, servindo como pregador da justiça, ele não estava apenas se preparando para sua própria fuga. Ele estava avisando outros sobre o julgamento vindouro. Imagine essa cena. Por mais de um século, Noé está construindo esse barco massivo longe de qualquer grande corpo de água, avisando as pessoas que Deus vai inundar a terra inteira. Dia após dia, ano após ano, década após década, ele está fielmente construindo e fielmente pregando. E qual foi a resposta? Jesus nos diz em Mateus 24, versículos 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eles ignoraram o aviso. Eles zombaram da mensagem. Eles continuaram vivendo como se o julgamento nunca fosse chegar. Eles foram pegos completamente desprevenidos quando ele finalmente chegou. E Jesus disse que este padrão exato vai se repetir antes do seu retorno.
Mas aqui está o que deveria aterrorizar absolutamente qualquer pessoa que não está pronta. Os 120 anos de aviso eventualmente chegaram ao fim. O tempo de graça eventualmente expirou. A porta da oportunidade eventualmente se fechou. E aqui está a pergunta arrepiante que precisamos nos fazer. Se estamos realmente vivendo em dias como os de Noé, quão perto estamos do fim do nosso período de aviso de 120 anos? Quando a contagem regressiva final começou? Foi em 1948, quando Israel se tornou uma nação? Foi em 1967, quando Jerusalém ficou sob controle judaico? Foi algum outro marco profético que deu início ao relógio final? Nós não sabemos o momento exato, mas conhecemos o padrão. Deus dá aviso, então Deus traz julgamento. A fase de aviso sempre tem um começo e um fim. O período de graça é real, mas não é eterno. A porta fica aberta por um período específico de tempo. Então Deus mesmo a fecha. E quando Deus fecha a porta, é tarde demais para se preparar, tarde demais para ficar pronto, tarde demais para entrar na arca. A pergunta que deveria assombrar cada pessoa ouvindo esta mensagem é: você já está na arca? Ou você ainda está ignorando o aviso, como as pessoas nos dias de Noé? Porque se o padrão se mantém, e Jesus disse que vai se manter, então estamos vivendo nos anos finais, ou talvez até nos meses finais, antes de Deus dizer basta e fechar a porta da salvação para sempre. Você consegue ouvir o som dos martelos batendo na madeira de gofer? Você consegue ver Noé pregando para pessoas que riem dele? Você consegue sentir o peso de cada dia que passa enquanto a arca se ergue mais alto e a paciência de Deus se aproxima do limite? Porque a verdade dura é esta: o cristianismo verdadeiro sempre foi sobre urgência. Sempre foi sobre oração desesperada. Sempre foi sobre jejum até que algo mude. Sempre foi sobre reconhecer que cada dia pode ser o último dia da porta aberta. E se hoje fosse esse dia para você? Mas agora chegamos a um dos detalhes mais misteriosos e profeticamente significativos em todo o relato do dilúvio. Um detalhe que a maioria das pessoas lê sem perceber que está olhando para uma das imagens mais claras da cronologia dos tempos finais em toda a Escritura. E quando você vê o que esses 7 dias representam, isso vai transformar completamente como você entende tanto a narrativa do dilúvio quanto o livro do Apocalipse. Gênesis 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Deus dá a Noé um aviso de 7 dias. Mas aqui está o que é absolutamente fascinante sobre essa linha do tempo. Noé não espera 7 dias para entrar na arca. Olhe o que acontece em Gênesis 7, versículos 7 a 10. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Você vê a sequência aqui? Noé entra na arca imediatamente quando Deus dá o aviso de 7 dias. Mas então nada acontece. Por 7 dias completos, Noé e sua família ficam sentados dentro da arca, selados por Deus, enquanto o mundo lá fora continua completamente inconsciente de que o julgamento está prestes a cair. 7 dias de silêncio, 7 dias de aparente normalidade, 7 dias quando os justos já estão seguros dentro, enquanto o julgamento está a momentos de distância. Imagine essa cena.
Noé e sua família estão trancados dentro dessa estrutura de madeira massiva, cercados por animais, esperando em fé completa por algo que nunca aconteceu antes na história humana. Do lado de fora, as pessoas estão seguindo suas vidas diárias, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando, se dando em casamento, sem ideia de que seu mundo está prestes a acabar. Por 7 dias, nada de visível muda, nenhuma nuvem escura se forma, nenhum trovão rola, nenhuma chuva cai. Para todos fora da arca, parece que os avisos de Noé eram falsos, parece que seu Deus falhou com ele, parece que nada vai acontecer afinal. Mas o tempo de Deus é perfeito e sua palavra é certa. No final de 7 dias, exatamente quando Deus disse que aconteceria, Gênesis 7, versículo 11 registra: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. O julgamento veio exatamente no horário marcado. Este tempo é interpretado por alguns como um período de preparação espiritual e consagração para Noé e sua família e uma oportunidade final para o mundo se arrepender antes que o julgamento do dilúvio viesse. Poderíamos estar nesses dias agora? O mundo tendo a oportunidade de vir a Jesus neste exato momento? Durante esses 7 dias, o que você acha que Deus estava fazendo? Ele não estava dormindo. Ele não estava inativo. Ele estava orquestrando cada detalhe do que estava prestes a se desdobrar. Ele estava posicionando as nuvens, preparando as fontes do grande abismo, arranjando cada elemento do julgamento vindouro. Deus usa períodos de silêncio aparente para preparar seu tempo perfeito. Pense nisso. 7 dias onde tudo parecia normal. 7 dias onde os céticos riam mais alto. 7 dias onde a fé de Noé foi testada de maneiras que ele nunca imaginou. Porque uma coisa é obedecer quando você vê o julgamento chegando. Outra coisa completamente diferente é permanecer fiel quando você está trancado numa arca gigante, cercado de animais e absolutamente nada está acontecendo lá fora. Cada hora que passava, cada dia que se arrastava, deve ter plantado uma semente de dúvida. E se eu ouvi errado? E se isso tudo for um erro gigantesco? E se Deus mudou de ideia? Mas Noé tinha algo que a multidão lá fora não tinha. Ele tinha uma conexão divina que transcendia as circunstâncias visíveis. Ele tinha uma palavra de Deus que era mais real do que a realidade ao seu redor. Ele tinha fé que não dependia de ver as nuvens se formando ou ouvir o primeiro trovão. Hebreus 11, versículo 7, captura isso perfeitamente. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. As coisas que ainda não se viam, essa é a essência da fé verdadeira. Não é acreditar quando você pode ver. É acreditar especialmente quando você não pode ver. É permanecer na arca quando cada fibra da sua lógica humana está gritando que você cometeu um erro. É confiar na palavra de Deus quando tudo ao seu redor parece contradizê-la. E aqui está a verdade profética que vai partir seu coração ao meio. Se a tribulação é iminente e todos os sinais proféticos sugerem que é, então estamos vivendo atualmente nos momentos finais. Estamos nos 7 dias de silêncio antes que o céu se abra. Estamos no período onde os justos já estão sendo selados, enquanto o mundo continua comendo, bebendo, casando e zombando. A questão não é se o julgamento vai vir. Jesus já respondeu isso. A questão é, você está dentro da arca ou está lá fora apostando que os 7 dias vão durar para sempre? Porque a história nos ensina algo brutal. O 7º dia sempre termina. O silêncio sempre quebra. E quando quebra,
Não há mais tempo para correr para a arca. Não há mais tempo para mudar de ideia. Não há mais tempo para decidir se você realmente acredita ou não. E agora chegamos a um dos momentos mais belos e mais aterrorizantes em toda a narrativa do dilúvio. Um momento que captura perfeitamente tanto a misericórdia quanto a justiça de Deus e revela uma verdade profética que deveria sacudir cada pessoa até o núcleo do seu ser. Gênesis 7, versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Leia essa frase novamente devagar. O Senhor o fechou dentro. Isso não foi Noé fechando a porta atrás dele. Isso foi o próprio Deus selando a arca. Pense sobre a significância dessa ação divina. O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, pessoalmente garantiu a porta da arca. Isso não foi apenas Noé puxando uma tábua de madeira sobre uma abertura. Isso foi o Todo-Poderoso fisicamente assegurando que aqueles dentro estavam completamente protegidos do que estava prestes a acontecer do lado de fora. Mas aqui está o que torna isso tanto lindo quanto aterrorizante ao mesmo tempo. A mesma mão divina que selou Noé em segurança também selou todos os outros permanentemente do lado de fora. A porta que salvou também fechou a salvação. Imagine essa cena. Noé e sua família estão seguros dentro da arca, completamente protegidos pela intervenção direta de Deus. Mas do lado de fora, há pessoas que de repente percebem o que está acontecendo. Talvez elas vejam as primeiras gotas de chuva. Talvez elas ouçam os primeiros trovões. Talvez elas finalmente entendam que os avisos de Noé não eram delírios de um louco. Eram verdade profética. E algumas delas começam a correr em direção à arca. Elas batem nas laterais. Elas gritam para Noé abrir a porta. Elas imploram por misericórdia. Elas prometem mudar. Elas oferecem qualquer coisa e tudo se puderem apenas entrar. Mas Deus havia fechado a porta. E o que Deus fecha, nenhum homem pode abrir. Esta é a verdade mais sóbria em toda a Escritura. A misericórdia de Deus tem um prazo final. Por 120 anos, a porta estava aberta. Por 120 anos, o convite foi estendido. Por 120 anos, qualquer um poderia ter respondido à pregação de Noé e se preparado para o julgamento vindouro. Mas quando Deus disse que o tempo acabou, o tempo acabou. Sem exceções, sem extensões, sem processo de apelação. O Deus que não quer que ninguém pereça também é o Deus que eventualmente vai dizer basta. E Jesus usou essa exata imagem quando descreveu o que vai acontecer nos tempos finais. Em Lucas 13, ele dá um dos avisos mais arrepiantes em toda a Escritura. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Note algo mais absolutamente crucial sobre esse selamento divino. Uma vez que Deus fechou Noé dentro, Noé não podia abrir a porta mesmo se quisesse. A porta foi selada do lado de fora, controlada inteiramente por Deus. Isso significa que durante os 7 dias de silêncio, mesmo se Noé tivesse segundos pensamentos, mesmo se ele quisesse deixar alguns dos seus amigos ou parentes entrarem, mesmo se ele sentisse compaixão pelas pessoas do lado de fora, ele não podia abrir a porta. O plano de salvação de Deus opera no cronograma de Deus, não na emoção humana. Há algo profundamente perturbador e profundamente reconfortante sobre isso ao mesmo tempo. Perturbador porque significa que há um ponto sem retorno. Há um momento onde a misericórdia para e a justiça começa. Há uma linha que, uma vez cruzada, não pode ser descruzada.
Reconfortante, porque significa que uma vez que Deus te sela dentro, ninguém pode te arrancar para fora. Uma vez que você está em Cristo, você está selado pelo Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Mas aqui está a pergunta que deveria manter você acordado esta noite. De que lado da porta você está? Porque existe uma porta, e essa porta vai fechar. E quando ela fechar, seu destino eterno está selado. Não há segunda chance após o fechamento. Não há negociação após o selamento. Não há apelação após o julgamento começar. Por 120 anos, Noé pregou. Por 120 anos, a porta estava escancarada. Por 120 anos, qualquer pessoa na face da terra poderia ter escolhido entrar. Mas quando o tempo acabou, apenas 8 pessoas estavam dentro. 8. De uma população mundial inteira, apenas 8 escolheram acreditar. E Jesus disse que assim será na sua vinda. Mateus 24, versículos 37 a 39 nos lembra. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A maioria será pega de surpresa. A maioria vai perceber tarde demais. A maioria vai bater na porta quando a porta já estiver fechada. E a coisa mais assustadora sobre tudo isso não é o dilúvio, não é o julgamento, não é a destruição. A coisa mais assustadora é que as pessoas tiveram 120 anos de aviso e ainda assim escolheram ignorar. Elas viram Noé construindo. Elas ouviram Noé pregando. Elas tiveram décadas e décadas e décadas de oportunidade. E ainda assim escolheram acreditar que nada ia acontecer. O que faz você pensar que hoje será diferente? O que faz você achar que quando Jesus voltar, a maioria vai estar pronta? A história nos mostra exatamente o contrário. A história nos mostra que a maioria das pessoas sempre escolhe o conforto da negação sobre a dor da preparação. A maioria sempre escolhe acreditar que tem mais tempo. A maioria sempre espera até que seja tarde demais. Não seja a maioria, porque quando Deus fecha a porta, Ele fecha a porta. E quando Ele sela você fora, você está fora para sempre. Deus pode mostrar seu grande poder de maneiras surpreendentes através de pessoas comuns como nós. A Bíblia conta sobre homens e mulheres que responderam ao amor de Deus com lealdade e devoção. Por causa disso, demonstrações incríveis do seu poder operaram através deles. Enoque e Matusalém são 2 personagens bíblicos que sempre deixaram os cristãos curiosos. Velho como Matusalém. Você provavelmente já ouviu esse ditado antes. Ele vem da Bíblia e significa que alguém ou algo é muito velho. O livro de Gênesis diz que Matusalém viveu 969 anos. Temos que voltar ao livro de Gênesis. Finalmente ficou tão ruim que Deus viu que cada pensamento do coração do homem era mau o tempo todo. Pense nessas palavras, cada apenas continuamente. Não poderia ser descrito em linguagem mais forte. E lembre-se, essas eram pessoas feitas à imagem de Deus. Você consegue imaginar como Deus se sentiu? Ele disse, chega, isso é suficiente. No entanto, mesmo então, Deus foi paciente. Ele deu avisos antes de enviar o julgamento. E em sua misericórdia, ele encontrou um homem, Enoque, o primeiro profeta que já falou a mensagem de Deus. Matusalém era filho desse profeta.
o livro de Judas registra algo que ele disse. Versículos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. A mensagem era simples. Deus estava vindo para julgar e agiria contra toda impiedade. Quando Enoque tinha 65 anos, ele teve um filho. Deus lhe disse para nomear o menino: quando ele morrer, virá. Que nome? Você consegue imaginar um professor perguntando: qual é o seu nome, jovem? E o garoto responde: quando ele morrer, virá. Ou o professor diz: você terminou sua lição de casa? Quando ele morrer, virá. Claro, o nome dele não era em português. Na língua semítica, o nome era Matusalém. Enoque sabia que quando seu filho morresse, o julgamento de Deus cairia. E porque Deus é paciente, Matusalém viveu mais tempo do que qualquer outra pessoa já registrada. Isso não é incrível? Após 969 anos, Matusalém morreu. E no mesmo ano em que ele morreu, a chuva começou a cair, e o grande dilúvio veio. Seu neto Noé estava vivo naquele tempo. Quando você compara os anos dos patriarcas, você vê que o dilúvio começou no mesmo ano em que Matusalém morreu. Algumas pessoas pensam que Matusalém se afogou no dilúvio. Isso não é verdade. Seu pai Enoque o havia criado para conhecer Deus. Enoque andou com Deus e agradou a Deus tanto que Deus o levou sem morte. Noé, neto de Matusalém, obedeceu a Deus e passou anos construindo uma arca enorme. Você conhece a história. Noé havia ouvido a mensagem pregada por Enoque, que o julgamento estava vindo. Ele também entendeu o nome de Matusalém, que avisava que o fim viria quando Matusalém morresse. Ao contrário de outros, Enoque não apenas viveu, teve filhos e morreu. Sua vida foi diferente. Sua história é curta, mas poderosa. Sua caminhada com Deus foi tão pura que se tornou seu testemunho. Este foi o primeiro arrebatamento registrado. Deus simplesmente levou Enoque. Talvez a comunhão deles fosse tão profunda que Deus o trouxe para sua presença. O livro de Hebreus diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus para si o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque andou com Deus, mesmo vivendo uma vida humana comum. A Bíblia diz que ele permaneceu perto de Deus. Essa é nossa lição também. A fé de Noé foi construída ouvindo esses homens mais velhos pregarem. É assim que Deus frequentemente trabalha. Paulo disse em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Romanos 10, versículo 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Noé também viu a maldade do mundo em seus dias. E Deus disse a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência através deles, e eis que os destruirei com a terra. Deus também trabalhou através do seu Espírito. Gênesis 6, versículo 3, diz que o Espírito estava lutando com as pessoas, mas eles não estavam ouvindo. O verso diz: contudo, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Há um limite para a paciência de Deus. Há um ponto onde ele para de chamar, para de avisar, para de estender a mão. E quando esse ponto chega, não há mais volta. Não há mais negociação. Não há mais segunda chance.
Por 120 anos, o Espírito de Deus lutou com a consciência daquelas pessoas. Por 120 anos, ele tocou seus corações, despertou seus medos, plantou sementes de arrependimento. Mas elas escolheram endurecer seus corações. Elas escolheram ignorar. Elas escolheram acreditar que tinham tempo. E então veio o dia em que Deus disse: chega. O Espírito parou de lutar. A porta se fechou e o julgamento caiu exatamente como ele havia avisado. A pergunta que deveria ecoar na sua alma neste momento é: onde você está nessa história? Você está dentro da arca, selado por Deus, ou está do lado de fora apostando que o Espírito vai continuar lutando com você para sempre? Porque ele não vai. A Escritura é clara. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Sem que haja cura. Essa frase deveria congelar seu sangue. Há um ponto sem retorno. Há uma última vez que Deus vai tocar seu coração. E você não vai saber quando é a última vez, até que seja tarde demais. Você não vai receber um aviso dizendo: esta é sua última oportunidade. Você simplesmente vai acordar um dia e perceber que a voz que costumava falar com você ficou em silêncio. O toque que costumava mexer com sua consciência desapareceu. E a porta que estava aberta por tanto tempo finalmente se fechou. Não brinque com a graça de Deus. Não teste os limites da sua paciência. Não presuma que você sempre terá amanhã para se arrepender, porque a única coisa que separa você de estar do lado certo da porta fechada é a decisão que você toma hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais pronto. Hoje, agora. Neste exato momento, enquanto o Espírito ainda está lutando, enquanto a porta ainda está aberta, enquanto o convite ainda está sendo estendido. Há um padrão profético tecido através das gerações que antecederam o dilúvio, que a maioria dos cristãos nunca percebeu, mas que revela com clareza surpreendente o plano de Deus para os tempos finais. Enoque e Matusalém não eram apenas dois homens vivendo suas vidas e morrendo. Eles eram profecias vivas, mensagens ambulantes de Deus sobre o que estava vindo e como ele resgataria os justos antes do julgamento cair. Enoque foi o 7º depois de Adão. Ele não era apenas um homem bom que agradou a Deus. Ele foi o primeiro profeta registrado que declarou a mensagem do julgamento vindouro. Judas 14 e 15 preservam suas palavras. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Essa não era conversa casual, era proclamação profética, era aviso divino. Era a voz de Deus através de um homem que andava tão perto dele que eventualmente desapareceu da terra sem experimentar a morte. Quando Enoque tinha 65 anos, Deus lhe deu um filho e disse para nomeá-lo com um nome profético, Matusalém. Em hebraico, esse nome carrega um significado aterrorizante. Quando ele morrer, virá. Imagine carregar esse nome. Imagine crescer sabendo que o dia da sua morte seria o dia em que o julgamento de Deus cairia sobre a terra inteira. Imagine viver cada ano sabendo que sua vida era literalmente um relógio profético, contando regressivamente para o fim do mundo, como todos conheciam. E Deus, em sua paciência extraordinária, fez Matusalém viver mais tempo do que qualquer ser humano já registrado. 969 anos, quase um milênio completo. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram, enquanto Matusalém continuava vivo. Um lembrete constante e ambulante de que o julgamento estava chegando, mas que Deus estava dando tempo para arrependimento. Cada ano que Matusalém vivia era mais um ano de graça.
Cada aniversário dele era outra oportunidade para as pessoas se voltarem para Deus. Mas, eventualmente, no ano 600 da vida de Noé, Matusalém morreu. E no mesmo ano exato em que ele morreu, as fontes do grande abismo se romperam e as janelas dos céus se abriram. O nome profético se cumpriu com precisão perfeita. Quando ele morreu, veio. Não um dia antes, não um dia depois. Exatamente quando Deus havia profetizado através do nome que ele mesmo havia dado. Isso não é coincidência, isso é design divino. Isso é Deus mostrando à humanidade que sua palavra é absolutamente confiável e seu tempo é absolutamente perfeito. Mas aqui está onde o padrão profético se torna ainda mais poderoso. Antes que Matusalém morresse, antes que o julgamento caísse, algo extraordinário aconteceu com seu pai Enoque. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus para si o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque simplesmente desapareceu. Um dia ele estava andando com Deus e de repente ele não estava mais aqui. Deus o levou. Nenhuma morte, nenhum funeral, nenhuma despedida. Apenas uma trasladação instantânea da terra para a presença de Deus. Este foi o primeiro arrebatamento registrado na história humana. E note o timing profético. Enoque foi arrebatado antes que o julgamento viesse. Ele não precisou passar pelo dilúvio. Ele não precisou testemunhar a destruição. Ele foi removido antes que a ira de Deus fosse derramada. Você está vendo o padrão? Enoque representa a igreja, arrebatada antes da tribulação. Matusalém representa o relógio profético de Deus, marcando o tempo exato do julgamento. Noé representa Israel, preservado através do julgamento não removido antes dele. 3 figuras, 3 destinos, 3 revelações proféticas sobre como Deus lida com os justos quando o julgamento vem. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, nos dá o eco do Novo Testamento dessa realidade. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Enoque não esperou pelo julgamento. Ele andou tão perto de Deus que Deus simplesmente o levou para casa. E a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que estão andando em comunhão íntima com Ele através de oração, jejum e uma conexão divina profunda, não vão esperar pela tribulação. Eles vão ser arrebatados, removidos, trasladados antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra. Mas aqui está a verdade que vai sacudir você até o âmago. Enoque não foi arrebatado porque ele era perfeito. Ele foi arrebatado porque ele andava com Deus. A diferença é enorme. Perfeição é impossível. Andar com Deus é uma escolha. Enoque escolheu ficar perto. Ele escolheu priorizar a presença de Deus sobre tudo mais. Ele escolheu viver numa geração perversa sem se contaminar com a corrupção ao seu redor. Gênesis 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. 300 anos andando com Deus. Não foi um momento de decisão e pronto. Foi uma jornada de 3 séculos de comunhão constante, dia após dia, ano após ano, década após década. Enquanto o mundo ao seu redor se afundava em violência e impiedade, Enoque mantinha sua caminhada com Deus. E então, um dia, Deus disse: "Você andou comigo tanto tempo aqui embaixo, venha andar comigo aqui em cima." E Enoque foi.
sem aviso prévio, sem preparação especial, sem cerimônia de despedida. Ele estava andando com Deus na terra e, de repente, ele estava andando com Deus no céu. A transição foi perfeita porque a comunhão já era real. Esta é a mensagem profética enterrada na história de Enoque, que a maioria dos cristãos perde completamente. O arrebatamento não é sobre marcar todas as caixas teológicas corretas. É sobre andar tão perto de Jesus que quando ele vier, você simplesmente continua andando. Só que agora ele te leva para casa. É sobre uma conexão divina tão profunda que a linha entre terra e céu se torna quase imperceptível porque você já está vivendo na presença dele aqui embaixo. Mas deixe-me fazer uma pergunta que vai expor exatamente onde você está espiritualmente neste momento. Se Jesus viesse hoje, seria uma interrupção da sua vida ou uma continuação da sua caminhada? Se o arrebatamento acontecesse agora, você estaria sendo arrancado de uma existência mundana ou simplesmente transitando de andar com ele aqui para andar com ele lá? Porque aqui está a verdade brutal que a maioria dos cristãos não quer enfrentar. Você não pode viver longe de Deus agora e esperar estar pronto para o arrebatamento depois. Você não pode ignorar a oração, negligenciar o jejum, evitar a leitura da palavra, viver uma vida completamente carnal e secular e então, de alguma forma, magicamente estar pronto quando a trombeta soar. O arrebatamento não é sobre estar no lugar certo na hora certa. É sobre estar no relacionamento certo o tempo todo. Enoque estava pronto porque ele já estava andando. Noé estava pronto porque ele já estava obedecendo. A diferença entre quem entrou na arca e quem ficou do lado de fora não foi sorte, foi preparação, foi escolha. Foi anos e anos de decisões diárias de seguir a Deus, enquanto todos ao redor estavam seguindo seus próprios caminhos. E se você acha que tem tempo para começar a se preparar depois, você está cometendo exatamente o mesmo erro que as pessoas nos dias de Noé cometeram. Elas tinham 120 anos de aviso. Elas viram a arca sendo construída. Elas ouviram Noé pregando. Elas sabiam que o julgamento estava vindo, mas elas continuaram vivendo como se nada fosse acontecer, até que aconteceu. E então era tarde demais. Matusalém viveu 969 anos. Durante todos esses anos, as pessoas sabiam o que seu nome significava. Elas sabiam que quando ele morresse, o julgamento viria. Mas ano após ano, ele continuava vivo. E ano após ano, as pessoas continuavam ignorando o aviso. Elas presumiram que Matusalém ia viver para sempre. Elas presumiram que tinham tempo ilimitado. Elas presumiram que o aviso era exagerado, até o dia em que Matusalém morreu e a chuva começou a cair. Não seja essa pessoa. Não seja alguém que conhece a profecia, mas ignora o aviso. Não seja alguém que entende o padrão, mas não se prepara, porque o relógio está correndo. Nós não sabemos quanto tempo Deus vai estender sua paciência. Nós não sabemos quando o último Matusalém profético vai morrer e o julgamento vai começar. Mas sabemos o padrão. Sabemos que Deus remove os justos antes de derramar sua ira. Sabemos que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Sabemos que Ló foi tirado de Sodoma antes do fogo cair. E sabemos, pela promessa clara de Jesus em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não vai passar pela tribulação. Nós vamos ser removidos, arrebatados, trasladados antes que a ira seja derramada. Como Enoque, como Ló, como todos os justos que Deus protegeu antes de trazer julgamento. Mas aqui está a questão final que vai determinar seu destino eterno. Você está andando com Deus agora? Não ontem,
não amanhã. Agora. Porque o arrebatamento não vai esperar você decidir começar a levar sua fé a sério. Não vai esperar você terminar de fazer todas as coisas que acha mais importantes. Não vai esperar você se sentir pronto. Vai acontecer no momento que Deus determinou, e aqueles que estão andando com Ele vão simplesmente continuar andando direto para a glória eterna. Aqueles que não estão vão ficar para trás, enfrentando 7 anos da pior tribulação que a terra já viu. A escolha é sua. Andar com Deus agora ou explicar para Ele depois por que você não fez. Mas não se engane. Depois pode ser tarde demais. Porque quando a porta se fecha, ela se fecha. E quando Deus leva sua igreja para casa, não há segunda chamada. Não há do-over. Não há chance de reconsiderar. Ou você está dentro quando a trasladação acontece, ou você fica para enfrentar o que vem depois. E o que vem depois vai fazer o dilúvio de Noé parecer misericordioso em comparação. Você viu o padrão. O dilúvio não foi apenas história antiga. Foi o blueprint profético do que está prestes a acontecer novamente. Jesus não escolheu os dias de Noé por acaso. Ele escolheu porque o padrão se repetiria. Corrupção enchendo a terra. Avisos sendo ignorados. Uma porta de escape aberta por tempo limitado. E então, quando Deus fecha a porta, não há mais volta. Enoque foi arrebatado antes do julgamento. Noé foi preservado através dele. Mas a multidão lá fora, eles tiveram 120 anos de aviso e ainda assim foram pegos de surpresa. A questão não é se você conhece a profecia. A questão é, você está vivendo como se ela fosse real? Porque tudo o que foi revelado aqui te prepara para entender algo ainda mais perturbador. Se o dilúvio foi o modelo do arrebatamento, então o que vem depois da porta se fechar é o que a Bíblia chama de tribulação. E no centro dessa tribulação está algo que vai separar a humanidade para sempre: a marca da besta. Agora, no final deste vídeo, vai aparecer um card sobre outro vídeo que eu fiz. Não ignore. Porque se você entendeu a urgência do que aconteceu nos dias de Noé, precisa entender o que está sendo preparado agora mesmo para aqueles que ficarem depois que a igreja for arrebatada. Eu fiz um vídeo completo explicando a marca da besta em 30 minutos. E o que você vai descobrir lá vai congelar seu sangue, porque não é teoria, não é especulação. É tecnologia que já existe, sistemas que já estão sendo implementados e uma realidade que está mais perto do que você imagina. Se Noé pregou por 120 anos e apenas 8 pessoas acreditaram, quantos vão acreditar agora que estamos nos momentos finais? Não seja parte da multidão que ignora até ser tarde demais. Clique no card, assista ao vídeo sobre a marca da besta e entenda exatamente o que está vindo para aqueles que perderem o arrebatamento. O relógio está correndo, a porta ainda está aberta, mas não vai ficar para sempre.